Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 48, título: Desculpe-me, Bispo Manuel Clemente. 1. O Bispo Manuel Clemente chegou apenas há 10 meses à Igreja do Porto e já está a fazer um primeiro balanço da sua atividade episcopal. A sua última nota pastoral dá conta disso. Segundo ela, perspectiva-se no horizonte uma grande missão no espaço da Diocese, no culminar da primeira década deste nosso século XXI. Parece inovador e audaz. Será? Sem querer ser desmancha-prazeres, sinto que tudo não passa de mais do mesmo. E se for, é um desastre, um tremendo desastre. Uma frustração de difícil cura. Há agitação na Diocese? Muita. Há reuniões? Muitas. Há comissões disto e daquilo? Muitas. Criam-se outras a juntar às muitas já existentes. Os bispos auxiliares movimentam-se pela Diocese. O bispo titular também. Mudam as pessoas que estão à frente de certos organismos diocesanos. Numa palavra, há frenesim, há mexidas, há mudanças, há agitação. 2. No entanto, a Igreja do Porto, como a do resto do país, continua a não ser notícia nos grandes média, muito menos boa notícia. E quando é quase sempre pelas piores razões. É pela concordata que foi revista, mas continua por regulamentar. É pelos capelães dos hospitais e dos quartéis que veem os seus ordenados pagos pelo Estado em perigo. É pelas aulas de religião e moral nas escolas públicas que a hierarquia quer que prossigam e que o Estado laico pague aos respectivos professores escolhidos por ela e obrigatoriamente nomeados por ele. É pelas romarias religiosas aos santuários de nomeada, que são outras tantas manifestações do primitivo paganismo religioso, e por muitas outras coisas do género, todas à margem das graves e profundas preocupações cotidianas das populações do país. 3. Ainda esta semana, por exemplo, o clero da Diocese da Guarda esteve 2 dias numa jornada de formação sobre a Palavra de Deus, realizada no velho estilo de catequese para crianças. No caso, cerca de 100 clérigos que se reuniram num local para ouvirem 2 peritos dissertar sobre o assunto, mas como quem disserta sobre matemática ou gramática, sem que por isso daí resultasse qualquer fruto, qualquer mudança, qualquer inovação na linha daquelas coisas novas que o Espírito de Jesus sempre faz acontecer lá por onde passar. 4. Sabe-se também, é apenas um outro exemplo da estéril agitação que por aí ocorre na Igreja do país, que estão já em preparação umas jornadas de teologia a realizar a meados de fevereiro próximo, promovidas pelo ISET, abertas a toda a gente que queira inscrever-se e participar. Sobre estas jornadas, o Dr. Jesus Ramos, atual diretor do Instituto, promotor, mostra-se preocupado com a falta de leigos, não só preparados, mas também convencidos, e acha que estas jornadas vão contribuir para chegarmos a ter leigos preparados e convencidos. Será que vão? Perdoem-me todos os meus irmãos da Igreja, a começar pelo nosso Bispo do Porto, Manuel Clemente, que, como os demais, anda certamente animado da melhor boa vontade e das melhores intenções, mas tudo isto que ele faz e que a Igreja em Portugal também está a fazer soa-me a oco, a mais do mesmo. 5. Daqui onde vivo, neste discreto lugar teológico do Deus que gosta de política, não de religião, prescruto com ternura e com preocupação pastoral tudo o que se faz e diz, e soa-me a oco, a vazio, a mais do mesmo. Desculpem, mas não posso deixar de vos dizer que o Espírito de Jesus não anda por aí, não está a passar por essas atividades e iniciativas, por mais numerosas que elas sejam e aparentemente oportunas. Mesmo que elas tenham significativa adesão por parte das pessoas católicas que ainda frequentam as missas da paróquia, são todas iniciativas sem Espírito Santo de Jesus, por isso estéreis e até prejudiciais. Porque se o Espírito de Jesus não andar por aí, não estiver a passar por todas essas iniciativas e realizações, é tudo perda de tempo e alienação a rodos. 6. Melhor seria que não se realizassem, que a nossa Igreja tivesse a coragem e a lucidez de fazer uma pausa para finalmente escutar o que o Espírito de Jesus lhe anda a querer dizer, sem que ela lhe dê tempo, ocupada que anda como uma Marta da comunidade Igreja de Betânia, conferir Lucas 11. Com muitas coisas, todas elas desnecessárias, não essenciais. A única coisa necessária e essencial é neste momento parar tudo, sentar-se como Maria, da mesma comunidade de Igreja de Betânia, aos pés de Jesus, centrar-se na sua pessoa, nas suas práticas maiúticas, libertadoras e promotoras de sujeitos, de protagonismos, de pessoas em estado de maioridade
que depressa dispensem de vez os clérigos, os párocos, os bispos de hierarquia e gestores, os organismos tutelados por estranhos, as missas rotineiras, os ritos sempre os mesmos, e elas próprias finalmente se experimentem a igreja viva em pequenas comunidades de 2 ou 3, reunidos em nome de Jesus, sem clérigos e sem hierarquias a presidir e a atrapalhar, apenas com Jesus e o Espírito de Jesus a animar, a congregar, a enviar a missão que transforma as pessoas e o mundo, não apenas entretenha infantilmente as pessoas e as desvie do essencial, da única coisa necessária, que é darmos corpo ao reino reinado de Deus, tal como fez Jesus e nos recomendou que fizéssemos também. 7. Desculpe-me, Bispo Manuel Clemente, desculpem-me todos os outros meus irmãos da Igreja. Sou Igreja convosco, mas não me revejo em nada do que fazeis, do que promoveis. E por isso não me vedes nas vossas missas, nem nas vossas jornadas de formação, nem em nenhuma das vossas iniciativas abertas a quem queira inscrever-se. Eu não quero, não tenho querido, e pelo andar da carruagem continuarei a não querer. Sou Igreja convosco, mas prefiro ir por outro caminho, o de Jesus. 8. O caminho eclesiástico que trilhais ainda é o da velha cristandade ocidental, agora um pouco e só um pouco mais reciclado. Ainda assenta essencialmente no território, na diocese com fronteiras territoriais, nas paróquias territoriais à frente das quais está um clérigo de confiança, mero funcionário eclesiástico, nomeado pelo respectivo bispo diocesano, o ordinário do lugar. Já vistes que designação canónica mais caricata, até injuriosa, o ordinário do lugar? Mas é o que na prática todos os bispos residenciais são, embora vestidos com toda aquela pompa e circunstância, sobretudo quando hierarquicamente presidem às missas, durante as quais não é admitido qualquer espaço para o contraditório. 9. Bastaria este facto de uma igreja agressivamente territorial, como na velha Idade Média, mas há milhentos outros, qual deles o pior, para deitar a perder todas as iniciativas que possais promover, por mais bem intencionadas que elas sejam. Todas elas estão à partida feridas de morte. Pior, são até assassinas. Matam a criatividade, matam a liberdade, roubam a voz e a vez, inibem, diminuem, infantilizam quem lá vai e se deixa envolver por tudo aquilo tão retintamente eclesiástico. 10. Neste aspecto, os 10 meses que o Bispo Manuel Clemente já leva de Bispo do Porto são o mais expressivo exemplo. Já deu para ver que ele é dos mais novos bispos da Igreja em Portugal, mas apenas em idade biológica. Não é novo no espírito, o que em Igreja é absolutamente decisivo e determinante. Pode aparecer mais vezes e ser quase omnipresente na diocese e até no país, que a idade assim lhe permite. Mesmo assim, não é omnipresente, porque em boa verdade quase se limita a ir aonde o chamam e aonde sabe que vai ser acolhido com pompa e circunstância, ser venerado e idolatrado, escutado e tratado como poder, como hierarquia, como aquele que preside, não como aquele que ocupa o último lugar e daí não sai, o lugar do discípulo, mas depois de tudo terminado, lá se vai embora e tudo regressa ao de sempre. 11. Não houve boa notícia, não houve escândalo, daquele tipo de escândalo de que Jesus sempre foi, é e será lá onde aparecer, porque hoje, como ontem, continua a não ter lugar na ordem mundial organizada, segundo o Senhor Deus Dinheiro, não segundo o Deus vivo, Criador de filhas e filhos em estado de maioridade. Por isso, nem que em 2010 a Diocese do Porto venha a estar envolvida, como prevê a última nota pastoral do Bispo Manuel Clemente, numa grande missão, não se pense que ela o será na continuação da missão de Jesus, o de Nazaré. 12. Só o seria se antes a Igreja do Porto e o seu Bispo Manuel Clemente e os seus bispos auxiliares nascessem de novo, do alto, do Espírito de Jesus. Escolheriam nesse caso a melhor parte, porque aquela que ninguém, nem o poder dos privilégios alguma vez lhes pode dar, muito menos tirar. Não julguem que é fácil, que basta escrever, aprovar e fazer publicar um decreto diocesano nesse sentido. Não. Os bispos, teria de morrer como hierarquia, teria de abandonar os privilégios, teria de deixar de ser o primeiro, sempre, e passar a ocupar o último lugar, teria de deixar de frequentar tanto, muito menos exclusivamente, aqueles que são hoje os seus braços compridos nas paróquias, teria de deixar aquele imponente e absurdo paço episcopal que mais parece um sepulcro de luxo que oprime, esmaga, envenena, asfixia e mata quem lá permanece um dia após outro. Teria de despojar-se de todos os sinais exteriores de poder e de riqueza. 13. Teria de aparecer ignoto nas paróquias e nas missas de domingo, um entre os demais,
sem que ninguém desse pela sua presença, para ver em direto a vergonha que aquilo é, a humilhação que aquilo é, e de imediato mandar fechar aquele espaço eclesiástico. Teria de frequentar preferencialmente os malditos da Igreja e na Igreja, os excluídos, os dissidentes, os excomungados, os padres casados e os não casados, mas ainda mais ostracizados que os casados. Teria de comer com os ateus e agnósticos, mais ainda do que com os católicos que lhe beijam um anel e lhe são indecentemente subservientes. Teria de reaprender a ser um homem irmão, simplesmente, nunca mais hierarquia. 14. Teria de fazer-se discípulo dos que nunca entrarão na sua catedral, nem nunca escutarão uma homilia dita por ele do alto daquela sua cátedra, a lembrar perpetuar entre nós a Idade Média. Teria de abandonar a empresa de serviços religiosos que é hoje a diocese que preside. Teria de deixar de ser o gestor desta empresa. Teria de passar a ser outro Jesus, agora a século XXI, até acabar crucificado como ele, antes de mais, pelos seus pares, os outros bispos residenciais, e pelos seus párocos e pelos seus católicos de missa ao domingo. 15. Porque se ele vier a fazer isto, ou ao menos uma boa parte disto, todos eles irão dizer com convicção que ele está louco, varrido, processo do demónio, e que está a dar cabo da Igreja. E terão razão, porque o Bispo Manuel Clemente, se assim vier a ser, só então a minha alegria de presbítero da Igreja de Porto será completa, e assim vier a agir, dará efetivamente cabo dessa Igreja, empresa de serviços religiosos, desta Igreja cheia de paganismo religioso, e iniciará no seu próprio corpo de homem jesuânico a Igreja do Espírito Santo de Jesus, que o mundo ainda não conhece, muito menos os católicos, que o temos sido só por tradição e rotina, não por alguma vez termos sido evangelizados a valer. 16. Evangelizar é preciso. Evangelizar os pobres e os povos. E onde ser os pobres e os povos evangelizados, que por sua vez evangelizarão a Igreja dos católicos, nem que seja depois de muitos dos pobres e dos povos evangelizados terem sido crucificados pelo fanatismo deles. Não foi assim com Jesus? Não foi só depois que o crucificaram que Jesus verdadeiramente atraiu a si muitos, até o grupo dos 12 que antes lhe fez a vida negra, o traiu, o vendeu, o negou e o abandonou? 17. Mais o mesmo na Igreja que se reclama de Jesus? Não, obrigado. Mudar é preciso. Antes de mais, mudar de Deus. Renunciar ao Deus da religião, do paganismo religioso, que gosta de hierarquias, e acolher, praticar todos os dias o Deus de Jesus. Então sim, o mundo pode começar a mudar também, a renunciar ao Senhor Deus Dinheiro e acolher, praticar o Deus Amor, fonte de economias globais, de partilha dos bens e de políticas globais, integradoras e sororais fraternas. Vamos a isso, Bispo Manuel Clemente e demais irmãos católicos? Olhem que ontem já era tarde para se começar. 2008, janeiro 26, fim do capítulo 48, de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.